Ora viva, saudações a si que nos acompanha. Bem-vindo à primeiríssima edição deste programa Movimento Desportivo. Programa que analisa os factos desportivos e protagonistas, quer a nível de Angola e para lá das nossas fronteiras. Esta é a primeira edição deste movimento desportivo e nesta, obviamente, vai-se analisar diferentes factos que marcam o desporto para cá e para lá das nossas fronteiras e para, obviamente, a análise dos factos que trouxemos para hoje. Estão comigo em estúdios da RTV Lance os analistas que vão, obviamente, debruçar-se sobre os temas que trouxemos para hoje. Aqui no meu lado esquerdo está o Paulo Mussassa, ele que é analista desportivo, a quem eu saúdo. Companheiro, viva, bem-vindo e boa tarde. Ora, viva Ernesto Neto, muito boa tarde. A partir dos estúdios da RTV, mando umas saudações a quem está a ouvir e a todo o público em geral. Estendo as saudações para o nosso analista, também professor de Educação Física, o Francisco Domingos. Companheiro, viva, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Já agora agradeço pelo convite e vamos embora. Exatamente, vamos embora. Portanto, então feita a apresentação dos nossos analistas, que vão obviamente debruçar-se sobre os factos que trouxemos para hoje, vamos então para a apresentação dos tópicos que vão obviamente fazer caixa alta aqui no programa. Temos nosso encaminhamento, a questão ligada ao Ari Papel, o internacional angolano, que já atuou pela seleção, obviamente, e todo mundo conhece, mas que de um tempo para cá tem estado ausente nas sucessivas convocatórias do treinador da seleção nacional, Pedro Gonçalves. Portanto, este será um tema e também vamos analisar ainda o girabola que está ao rubro. O Peto de Luanda não larga da liderança, mas também à sua atrás está o Iliete de Benguela, que também está, obviamente, a morder os calcanhares do líder. Portanto, estes então são os temas a nível nacional e vamos, obviamente, olhar para a Champions League da Europa, os quartos de finais que se fez disputar e já temos os semifinalistas apurado. Portanto, então este será o último tema a ser abordado aqui no nosso painel. Meus camaradas, meus senhores, estamos preparados? Estamos preparados, certo? Não é? Exatamente. Então vamos olhar para a primeira questão. O Ari Papel, um jogador de 30 anos de idade, joga no Al-Qadar da Líbia, a primeira liga líbia de futebol, é o melhor marcador com 10 golos em 11 jogos, não é? Ari Papel é um jogador que tem 401 jogos da carreira e 180 golos marcados, e pela seleção 36 golos em 76 jogos, portanto é obra. Mas, como já o disse de início, o Ari Papel tem estado ausente e, na vossa opinião, particularmente aqui para o Paulo Mussassa, acha que o Ari Papel, em função destes números, podia obviamente fazer parte independentemente de qualquer situação? Obrigado pela pergunta feita. Já agora que começo a dizer que o Ari Papel é um excelente jogador. Todo mundo sabe disso. Escola do 1º de agosto. Eu ainda conheci o Ari Papel quando fazia parte do Sênior B do 1º de agosto. Tive a ver alguns jogos, quando na altura o treinador da equipa principal era o Romeu Catato Filimão. Foi ele que lançou-lhe um jogo, o Petro de Agosto. Foi um clássico que o Ari Papel foi lançado. De lá para cá o Ari Papel vem mostrando muita qualidade. Quando o Ari Papel é contratado para o campeonato líbio, o Ari Papel subiu a sua qualidade desportiva. E aumentou ainda mais o seu traquejo. E a sua visibilidade também. Exato. Agora, quanto à pergunta que me fez, eu acho que nesse momento os números são indispensáveis. O Ari Papel tem que estar na seleção nacional. Só que existe uma coisa. Existe uma birra entre o Ari Papel e o treinador. Birra digo por quê? Porque o Ari Papel tem feito alguns comentários nas redes sociais. Eu acompanho as redes sociais do Ari Papel, que mostra interesse de estar na seleção nacional, mas só não está porque ele alega que alguém, nesse caso o próprio treinador, não o chama porque acha que o Ari Papel não deve estar na seleção nacional. São palavras que eu vi nas redes sociais do Ari Papel. Quem acompanha as redes sociais do Ari Papel está lá e pode ver isso. Mas os números dizem que o Ari Papel deve
e tem qualidade para estar na seleção nacional. Mas na sua ótica, o que deve estar na base da ausência, principalmente, de Ari Papel na seleção nacional? Primeiro que eu vou dizer que para a posição do Ari Papel, Angola tem demonstrado muitos bons jogadores. O Ari Papel é um... Mas também muitos déficits. Exato, tens razão. Mas é isso bem que dizem que o treinador tem os jogadores que lhe dão aquela tranquilidade quando faz a sua convocatória. Exatamente. Eu acho que o Ari Papel não tem passado aquilo para o nosso treinador, que a qualidade exímia que ele gostaria que o Ari Papel tivesse para estar na seleção. Do ponto de vista nacional. desportivo? No ponto de vista desportivo, porque se você vê que os números do Ari Papel indicam que o Ari Papel tem que estar na seleção nacional. Vou pegar no caso, fugindo um bocadinho do tema Ari Papel, vou pegar no caso do Caporal. Caporal, nesse momento, é o melhor marcador do nosso girabola, com 22 golos. Exatamente. Se fossem os números a ditarem que os jogadores têm que estar na seleção por causa dos números, o Caporal seria chamado à seleção nacional no jogo que fizemos contra a Líbia e no jogo que fizemos aqui contra o Cabo Verde. Contra o Cabo Verde, exatamente. Sim. No qual perdemos 2 bolas a 1. 2 bolas a 1. Mas como os números muitas das vezes não ditam o jogador que tem que estar A ou B na seleção nacional, então o treinador leva aqueles jogadores que lhe dão aquela tranquilidade, lhe mostram aquela qualidade desportiva para estar na seleção nacional. Eu acho que é só por causa disso. Exatamente. O Paulo Mussassa fez então aqui uma abordagem. Vou estender a conversa para o Francisco Domingos. Francisco Domingos, partilha a mesma opinião, sabendo que, pelos números, nós sabemos que a seleção nacional tem, digamos, uma pecha no setor ofensivo para aquilo que é a produção de golos. E o Ari Papel marca golos. Conhece a baliza, obviamente. Pelos números que ele demonstra, acha que não garante, do ponto de vista desportivo, confiança ao técnico? Muito obrigado. Né? Esse é um tema que, pronto, merece ter uma visão um pouco diferente. Ari Papel é um grande jogador. Sendo ele um grande jogador, como disse o meu camarada, ele merece. E é mesmo, né, o técnico meter a toalha ao chão e chamar o Ari Papel. Não só porque, como disse o nosso caríssimo, porque ele tá aí umas birras aí no Facebook e tudo mais. Mas qual é a birra? Qual é? Né, essa desavença e tudo mais, né? Que a birra entre o treinador e ele. Há um choque, não é? Há um choque. Mas isso é coisa de jogadores. Ele sente que é capaz e tem que fazer. O treinador tem que ver aquilo como algo positivo. E caso o treinador não convoque, naturalmente que a seleção nacional saia a perder, não é? E muito. Ari Papel. E não só. Eu acho que, se não estou em erro, ele acompanha um pouco do histórico de Ari Papel. Exato. Porque ele fez parte da formação técnica do 1º de agosto. Se eu estou em erro, eu acho que é isso, não? Sim, fez. Ele acompanhou o histórico. Foram lançados até quando saíram de Angola para a Europa, foram junto ao Gelson Dalla e fizeram um brilharete no campeonato nacional, vulgo Girabola, naquele ano. Depois então só se que despontaram para a Europa. Certo. E ele sabe disso. Ari Papel é um grande jogador. Não só na Líbia, como nacionalmente. E, para minha humilde opinião, ele como pai sabe que o Ari Papel é um filho. Conversa com a própria direção, porque não tem a ver só com ele, também com a direção. Mas o presidente, na última conferência que deu, o engenheiro Alves Simões, disse que é um problema que é simplesmente entre o Ari Papel e o técnico da seleção. Se fosse assim, já seria resolvido. Mas o técnico também disse, por sua vez, que esse problema não é dele, é da federação e o Ari Papel. Lógico, por isso que eu disse, se tivesse só dependendo dele, já teria resolvido. Ari Papel, né, voltasse na seleção. Mas problemas internos. Internamente na federação ou no pacote técnico da seleção? Nessa parte da federação. Eu acho que nós temos... os jogadores que estão a vir de fora para aqui são filhos de alguns de dentro da seleção. E isso ali balança Consegue provar isso? Consegue provar isso? Por um pouco temos... Tem alguma evidência? Pronto, evidência temos, né? Mas quando você tenta aí alarmar as coisas... Não acha que tenha alguma qualidade? É muito pelo mérito daquilo que é a sua produtividade nas diferentes ligas onde eles estão? Por exemplo, temos o Manuel Benson, por exemplo. Não justifica a sua presença na seleção nacional? Pronto. No ponto de vista desportivo? Do ponto de vista desportivo, é algo que a direção tem que ver. Porque tudo isso, se a direção não tomar nota, vai acabar por perder grandes jogadores, não só internacionais, como nacional. Um deles é Ari Papel. Nesse caso, lamento muito o que está acontecendo com ele. E não só Ari Papel, temos ainda o caso do Depu também. Como disse o meu chefe, um dos melhores marcadores da liga interna.
não leva por quê? Qual o problema disso? Exatamente. Qual o problema disso? Então estamos aqui a crer que tem que se resolver. Independentemente daquilo que é a causa, urgentemente. Vou dizer com o jogo com a seleção e o Cabo Verde. A maior parte da seleção, a maior parte da seleção de Cabo Verde apuramento do Mundial. Eram jogadores internos. Mas o Cabo Verde não tem um campeonato forte. E lógico. Tem uma diáspora muito forte. Eram jogadores internos, com jogadores que saíram na diáspora, viram aquilo, criou-se um trabalho e que sustentabilizou não só os internos, como os também. Mas está a dizer que a nossa derrota é em função da exportação dos jogadores, ou mesmo da importação dos jogadores, de lá para cá, quase o núcleo base? A nossa derrota é falta de entendimento. Para já. Falta de entendimento. Quem é que está a desentender nesse caso? Nesse caso, há desentendimento entre o treinador e a direção. Porque se o treinador dá aquilo que ele quer meter na direção, aquilo que quer fazer na direção, então tem sempre um impasse. Se não deixaram com que ele trabalhe, simplesmente, as coisas vão correr bem. Mas então não há uma vontade, vou colocar essa pergunta ao Paulo Mussassi, não há uma vontade de todos nós querermos ver a seleção na mão de cima? Sim, há uma vontade. Partilha essa opinião mesmo? Há um desentendimento? Não, discordo um bocadinho que ele falou aí, desentendimento, porque de lá para cá, desde que o Pedro Gonçalves pegou a seleção, tivemos uma melhoria muito significativa em termos de jogadores que estão na diáspora aceitarem vestir a camisola da seleção nacional. É um trabalho muito bom que ele fez. Eu tiro o chapéu a ele e a equipa dele de scouting, que fizeram um trabalho muito grande lá fora, vendo jogadores como Manuel Benson, David Carmo, jogadores como Mbalazola, jogadores como o próprio esse novo agora, o filho de Lito Vidigal. Sim, filho do Lito Vidigal. O André Vidigal, o Helder Costa. O Helder Costa, grande jogador. São jogadores que a equipa do Pedro Gonçalves que trabalha com ele, faz o scouting de jogadores da está então nacionais. O Cali, o Internacional Angolano, sim. Eu tiro o chapéu ao Pedro Gonçalves por isso. Por quê? Porque fez um trabalho de scouting muito bom, foi lá fora, meteu proposta a jogadores que aceitaram vestir a camisola nacional, que, por exemplo, anteriormente isso não acontecia. E atenção que grande parte dos países africanos, as seleções africanas fazem isso. Exato. Aliás, por a Nigéria, por exemplo, a espinha dorsal dos jogadores que atuam na seleção nigeriana são todos de fora. Enfim, importados nesse caso. Veja agora a seleção francesa. A seleção francesa é sustentada a própria por inglesa. A própria seleção, digamos, enfim, a própria alemã, enfim, tem os Antônio Rudiger, não são alemães propriamente. Agora, não fugindo no tema e indo no tema Ari Papel, acho que os dois têm que pegar e com o Lula da Federação Angolana, o técnico e o Ari Papel sentado, e acabarem com isso, porque eu estou a ver que são coisas pequenas que estão na base de não chamar o Ari Papel para a seleção. Por exemplo, o Basto Kisanga estava a passar pela mesma situação, não sei se vocês acompanham. O Basto Kisanga estava a passar pela mesma situação, mas resolveram-se. Exatamente, então estamos aqui a dizer que há que se chamar sempre o diálogo, não é? Sim, meteu o caso do Depô. Para mim, no carro do Depô, eu estou a favor do treinador. Por quê? Porque o carro do Depô foi indisciplina. E o treinador não pode, agora aqui, abrir mão de muitos jogadores indisciplinados e dizer assim, não, tu queres fazer o que faz no teu time, tu tens que fazer na seleção. Porque não. Pode estragar, se calhar com essa indisciplina, pode estragar o grupo. Exato. Então o treinador tem que mostrar, muitas das vezes, a mão pesada a muitos jogadores e mostrar quem é o capitão do barco. É realmente um tema que não se esgota, e nós vamos ter a oportunidade de trazermos, digamos, outras facetas, outros capítulos desta novela. Exato. Ari Papel versus Pedro Gonçalves, Federação Angolana de Futebol. Mas eu deixo aqui, desculpa cortar neste momento, eu deixo aqui um apelo a quem de direito. Sim, a Federação Angolana de Futebol, na pessoa da Vossa Excelência o Alves Simões, e técnico também, né? O Pedro Gonçalves, que sentem com o Ari Papel, conversam. O Ari Papel já tem demonstrado várias vezes que... Já tem demonstrado? Sim, tem várias vezes que tem aquela oportunidade, ou tem aquela vontade de voltar a vestir. Ele quer muito vir. Por exemplo, no jogo contra a Líbia, se tivéssemos o Ari Papel, seria muito diferente. Porque o Ari Papel conhece o campeonato líbio e aí é tido como um Deus. Sim, lá. Então, que conversa, que sentem outra paciência. Exatamente. Então está aí, falta diálogo. Olha, somamos e seguimos, estamos a produzir mais um número, ou o primeiro número, nesse caso, do programa Movimento Desportivo. O primeiro tema foi, obviamente, o Ari Papel. Não se esgotou, naturalmente, mas o tempo não para. A Girabola está o rubro, 25ª jornada a ser disputada. O Petro de Luanda não desarma na liderança. Ontem venceu o Interclube de Angola por 2-1.
uma, e vimos ainda um Williette de Benguela também na perseguição, mas infelizmente, na normalidade, porque ontem empatou ante o Recreativo do Libolo, por duas bolas nesse caso, e tem a diferença de 3 pontos, e estamos aqui a olhar um campeonato que está simplesmente a ser disputado, obviamente, pelo Williette e o Petro de Luanda. Mas a pergunta que não se cala é a seguinte: será que esta ascensão do Williette de Benguela é tudo em função digamos, do fracasso do Interclube, fracasso do próprio 1º de Agosto, ou ainda do próprio Sagrada Esperança, que, digamos, não estão a atravessar bom momento no Girabola, ou digamos, uma ascensão de qualidade mesmo, de mérito do Williette de Benguela em função do trabalho que tem vindo a ser produzido? Vou estender essa questão para o Francisco Domingos. Francisco, esta ascensão do Williette de Benguela é trabalho ou fracasso dos que têm assim direito, entre aspas, para naturalmente ocuparem aquelas posições? Já agora eu acompanho um pouco o Williette, trabalho mais. Pelo que está a desenvolver neste caso, é trabalho. É trabalho. É muito trabalho. Não é mero acaso. Não é acaso. Porque não é só. Desde o ano passado o Williette já veio a trabalhar para isso. Então, ele só quer mais um lugar lá em cima. Então temos que dar mérito que é força de trabalho. Por direito tem esse lugar. Tem direito a esse lugar. Exatamente. Então vou também estender a conversa para o Paulo Mussassa. Paulo Mussassa, acha que o Williette é mesmo trabalho, como disse o Francisco Domingos, ou tem uma outra visão? Além de trabalho, é investimento. O Girabola, quando se faz um bom investimento, tem ganhos. Na verdade, a vida é assim. O ganho do Williette é esse. O Williette investiu, porque muito tempo o Williette lutava para ficar entre os clubes que não desciam de divisão. Exatamente. Agora o Williette está a lutar para ganhar o Girabola. Para ganhar o caneco. E isso é investimento. Quando se faz um investimento desse, os resultados são esses. E dizer também que precisa de equipas com mais investimento, porque o da 1º de Agosto passou por situação financeira que está a passar, perdeu o seu título de morde o calcanhar, ou que tem um embate com o Petro de Luanda. Fazia o mano a mano. Mano a mano. Exato. Uma disputa. E o conselho que eu dou é que tem que ter mais equipa com mais investimento, como o Williette. Seria muito bom nesse momento, nessa fase derradeira do campeonato, vemos um Desportivo da Huila, Bravo de Maquis, equipas que anteriormente lutavam para não descer, um Isaac de Benguela, um Carmona, fazendo o bilharete que o Williette está a fazer. Seria um campeonato muito bom, e a fim de que, por exemplo, a faltar 3, 4 jornadas, víamos ainda um campeonato não definido. Não é? Sim, não definido. Então apareçam uma equipa que façam mais investimento como o Williette. E para mim, claro, sendo simpatizante do Pedro de Luanda, para mim o Williette está de parabéns pelo investimento que fez. O Williette, 48 golos marcados nesta temporada, e com o senhor João Mahala, que este é o melhor marcador do Girabola, ele que é caporal, não é? Caporal, sim. 22 golos na competição, obviamente é obra, mas acha que esse Williette, naturalmente que vai para as competições africanas, ou a próxima edição da Champions League, não é? Será que tem estaleca para lá ir e representar Angola da melhor forma possível, ou Francisco Domingos? Como disse o meu irmão, com investimento tudo é possível. E não só. Se está a correr para ser campeão do Girabola, é porque quer ser campeão não só nacional. Tem logística, não é? Tem logística para isso. Então, do trabalho, a Bíblia nos diz que do seu fruto nos conheceremos. Exatamente. Então está aí a causa. Está os frutos. Está os frutos, estamos a ver. Muito bom. Paulo Mussassa, acha que este Williette tem sim capacidade para representar bem a Angola nas competições africanas? Eu do Williette, acerca da sua representação a nível da Liga dos Campeões, né, ou das competições africanas, não peço muito ao Williette, porque, claro, vai encontrar equipas com mais traquejo que o Williette. O que eu penso apenas é que o Williette faça um bom campeonato. E se porventura deixarem o Williette fazer um bom campeonato, e o Williette vai galgando até onde ele deixarem chegar, porque o Williette no meio vai ser uma equipa pequena no meio dos tubarões. Sem grandes responsabilidades. Exato. Não se cobra muito. Não podemos cobrar muito ao Williette. Exatamente. Olha, o tempo não para. Agora vamos seguir para o capítulo internacional. Olha, disputou-se os quartos de finais da Champions League da Europa, onde já estão definidos
definidas as equipas para as meias finais. Na primeira, nos jogos dos quartos de finais, tivemos um Barcelona que venceu assim de forma clara e evidente o Borussia Dortmund em Camp Nou por 4-0, mas na segunda mão nós vimos um Dortmund revoltado em pleno Duna Park, não é Duna Park, onde o Dortmund venceu por 3-1, mas ainda assim suficiente para, obviamente, desfazer o resultado gordo que o Barcelona trazia da primeira mão. E também vimos o Inter de Milão, que venceu no estádio Arena de Munique, na Alemanha, a terra de Adolf Hitler, e na segunda mão, em Giuseppe Meazza, na Itália, o Inter de Milão empatou por 2 ante ao poderoso Bayern de Munique e ficou então na eliminatória 4-3 para o Inter, e também passou o Inter. O Real Madrid perdeu, obviamente, na primeira mão em Etihad Stadium por 3-0 ante o Arsenal da Inglaterra, a terra de Sua Majestade, e na segunda mão, quando se esperava a reviravolta, a famosa remontada, vimos ainda um Real Madrid a ser, obviamente, derrotado por 2-1. E no outro jogo, também caliente, vimos um Paris Saint-Germain na primeira mão a vencer por 3-2, não é? Em pleno Parque dos Príncipes, e na segunda mão ante o Sevilha, nesse caso, e vimos um jogo da segunda mão Aston Villa, exatamente, obrigado, e vimos um jogo da segunda mão em que o Paris Saint-Germain, sim, perdeu, mas em função do resultado também que trazia, 3-2, não, o resultado, sim. 3-1, não é? Ganhou por 3-1. 3-1, exatamente. 3-1. Em função do resultado também que trazia gordo, relativamente, então vimos um Paris Saint-Germain passar de fase. Portanto, para vocês aqui, acham que estas equipas que estão nas meias finais, ou mesmo os resultados apresentados nos quartos de finais, eram resultados previsíveis? Previam nas vossas antevisões, ou houve alguma surpresa? Vou começar com o Paulo Mulaza. Para mim, a surpresa que houve foi no jogo entre o Inter e o Bayern de Munique, porque viu-se um jogo muito apertado na primeira mão, por causa o resultado saiu 2-1, na segunda mão saiu 2-2, aí onde houve um bocadinho mais apertado. Agora, nos outros jogos, eu acho que foi decidido na primeira mão. O Real Madrid foi despachado na primeira mão por 3-0 o Arsenal. Despacho. Sim, foi despacho, porque o Real Madrid vinha apresentar alguns déficits no concerne ao meio campo para trás, muito fraquinho. Os laterais do Real Madrid também muito fraquinho. Viu-se um Alaba que voltou de uma lesão, mas que não teve... Não está lá 100%, né? Sim, não teve aquele traquejo para acompanhar o Saka. Sim, estava condicionado. Sim, o Barcelona, com maior ou menor dificuldade, na primeira mão resolveu a sua eliminatória, mas na segunda mão apanhou um susto. E que eu sabia que maior ou menor, sim, independente do que aconteceria na segunda mão, claro, já vimos coisas acontecer, piores. Sim, na Liga dos Campeões. Por exemplo, eu estava à espera que acontecesse uma história épica em Bernabéu, mas houve o que houve. Tanto parabéns às equipas que passaram. E no jogo entre o Real Madrid e o Arsenal, claro, foi superior na primeira e na segunda mão. Exatamente. Agora o Barcelona fez os serviços mínimos na primeira mão, na segunda mão foi aquela confirmação, apanhou um susto, claro, e o Inter de Milão foi em sua casa, superiorizou-se na casa do Bayern de Munique, foi à sua casa, manteve o seu estatuto de melhor equipe, para mim, a melhor equipe italiana, o Inter de Milão. Exatamente. E o Aston Villa deu mais um susto ao PSG, para mim, olha, atenção a esse PSG. Muita atenção a esse PSG, que vem vindo fazendo um jogo na Liga dos Campeões. O que é que pode fazer o Paris Saint-Germain? Estou a insinuar que não vai ser paradoxo para o Barcelona. Não vai ser paradoxo para o Barcelona. Como quase foi, né? Sim. Não vai ser paradoxo para o Barcelona, conforme foi o Borussia Dortmund. Exatamente. Então vamos estender também aqui a conversa para o Francisco Domingos. Francisco Domingos, houve surpresa nos quartos de final da Champions? Eu esperaria um boxe. Okay. Eu esperaria um boxe. Mas, como disse o nosso compatriota Paulo Mussassa, é um Real Madrid, vou dizer assim... irreconhecível. Um leão a nível europeu. Ok. Mas, um grande leão. Mas os canhões derrubaram os leões, nesse caso. É um leão que cai perante a sua selva. Então, o Arsenal fez muito bem o trabalho. Está falando do Santiago Bernabéu. Na primeira mão, vou dizer na primeira mão. Na primeira mão, o Declan Rice resolve o problema do Arsenal. Dos golos de bola parada. Resolveu o problema na primeira mão. Desfetearam, obviamente, o Thibaut Courtois. Lógico que até eu tenho o Ancelotti é um grande senhor.
Mas perante aqueles livros de Declan Rice, ele ficou sem Sem jeito. sem fazer nada. Mas a pergunta ainda é, houve surpresa? Surpresa houve. Porque o Real Madrid nunca pensaria que na primeira mão ia sofrer 3 golos daquela tal maneira. Nunca pensava. Nunca, até mesmo, se calhar, os adeptos contrários nunca... Lógico, é Real Madrid, leão da Europa. Perdendo daquela forma Mas é onde um o pouco Real complicado. Madrid perdeu, nesse caso? No seu ponto de vista? O Real Madrid, no seu ponto de vista, ele perdeu em 2 sentidos. Os centrais, até a parte nos meus campos. Porque o Real Madrid está fraca. Já não é o Real Madrid de antes. O Real Madrid, como disse o nosso Paulo Mussassa, está a apresentar muitos déficits. No ponto de vista defensivo? Ou... Defensivo e até ao meio. Ao meio campo. Ao meio campo. Eu acho que Com a tem que se saída de fazer uma... Kroos, Lógico, Deixa um buraco, lógico. deixa um buraco Já no não buraco. vai ter um cross no Real Madrid. Não vai ter, tipo, suponhamos um Valverde a fazer papel de cross. É errado E isso. depois o Lucas Modric sair embora. Lucas Modric Em termos de Está idade. em fase terminal já. está em fase terminal, já é complicado. No vosso ponto de vista, o Real Madrid não estava, digamos, melhor nos dois setores intermédios, o setor defensivo e ofensivo e meio campo principalmente, não é? Se calhar é aqui mesmo onde, na próxima temporada, o Real Madrid vai, obviamente, fazer as devidas contratações para colmatar dadas posições. Certo. Porque eu sinto que na parte ofensiva, aquele tridente Mbappé, enfim, eu acho que aquilo está Mbappé e completo. Rodrigo, né, nesse caso. Exatamente. Portanto, então, estamos a terminar o programa, mas não podemos sair sem antes, digamos, pedir que os nossos analistas tivessem 1 minuto para, digamos, dizer o que lhes vem à alma. 1 minuto para si, Domingos. Para mim, O seu 1 minuto. está-se fazendo uma grande Liga dos Campeões. Exatamente. Espero que festa é festa, Ok. que continue até no final. Continue até no final. O seu 1 minuto, Paulo Mussassa? Eu gostaria primeiro de dizer que o Girabola está bom. Acompanhe mais o campeonato nacional. É nacional, é bom, eu não Sim, sim, nunca. Eu gostaria que aparecessem equipas mais equipas como o Williet, mais equipas como o Petro de Luanda, que façam bom investimento e que nos façam um bom campeonato interno. Sobre a Liga dos Campeões, eu acho que arrisco-me a dizer que o Barcelona, com maior dificuldade, vai ser campeão da Liga dos Campeões. Peso Moro, eu sendo simpatizante e apoiante do Real Madrid. E que acompanhe essa Liga dos Campeões, boa coisa ainda virão, mas eu acho que com maior ou menor dificuldade o Barcelona vai ganhar na Liga dos Campeões. Então ficou o vaticínio do nosso Paulo Mussassa, ele que espera que o Real Madrid ou que o Barcelona ganhe a Champions League da Europa desta edição 2024-2025. Olha, para si que nos acompanha, estamos naturalmente a terminar, mas que visite-nos nos nossas plataformas, obviamente nas nossas redes sociais, temos o YouTube, disponibilizado conteúdo, temos ainda o nosso Facebook, a plataforma, você já sabe, é a RTV Lance Media. Portanto, meus senhores, muito obrigado por terem vindo, obrigado pela vossa presença. Agradecemos nós pelo convite. Conto com vocês na próxima oportunidade. Exato, cá Estaremos estaremos. cá. Exatamente. Então, quem falou para si, o Ernesto Neto, até a próxima oportunidade.